O diaconato é um ofício ou é um ministério? Se é um ministério, ele está incluído entre os dons ministeriais? Essas e outras questões serão levantadas na aula de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na Yadbir, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, no estado de São Paulo, sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Nós estamos estudando a revista da CPAD, da nossa Escola Bíblica Dominical, que traz como tema geral dons espirituais e ministeriais. Já vimos os dons ministeriais e agora estamos vendo as funções na igreja de presbítero, que nós vimos anteriormente na última aula, e hoje nós estaremos falando sobre os diáconos. Importante nós dizermos que os diáconos, eles são a única categoria de serviço na igreja que surgiu a partir de uma demanda social. Isso mesmo. A Bíblia vai nos dizer que houve uma queixa dos judeus helenistas. Esse acontecimento se dá em Jerusalém, se dá dentro de Israel. E a Bíblia diz que houve uma queixa dos gregos contra os judeus, porque eles sentiam que eles estavam sendo desfavorecidos, as suas viúvas estavam sendo desfavorecidas no partir do pão cotidiano. Quando o texto diz que houve uma queixa, uma murmuração dos gregos, está falando de judeus de fala grega, judeus que estavam fora da Palestina ou que estavam dentro da Palestina, mas que estavam influenciados pela fala grega. Nós sabemos que os idiomas falados naquela ocasião era o latim, porque o Império Romano é que dominava aquela região, era o grego, porque era a língua das filosofias. A Bíblia que Jesus tinha em mãos era uma Bíblia de fala grega. A Bíblia que os discípulos usavam era uma Bíblia de fala grega, era o que circulava naquela época. E o outro idioma era o aramaico. O hebraico era falado por pessoas específicas. A língua corrente dos judeus era o aramaico, que foi uma língua que eles acabaram adquirindo quando eles foram para o cativeiro, e houve ali uma mistura com o hebraico, e eles voltaram do cativeiro falando o aramaico. Quando o texto vai nos dizer que houve uma queixa dos gregos contra os judeus, eram judeus de fala grega que estavam se queixando contra judeus da Palestina. Ao que tudo indica, a queixa daqueles homens era verdadeira, ela realmente existiu. Podemos chegar a essa conclusão porque os próprios apóstolos procuraram uma solução imediata para aquele problema. Então o problema, de fato, existiu. Então nós podemos dizer que o diaconato é o ministério, o único ministério que surge na igreja, que ele vem de uma demanda social. O texto vai nos dizer que os apóstolos disseram assim: não é bom que nós deixemos o ministério da palavra e sirvamos a mesa. Quando nós encontramos no texto não sirvamos a mesa, não significa servir a ceia do jeito que nós conhecemos nos dias de hoje, mas era um ministério de visitação nas casas para suprir as necessidades de órfãos e viúvas. Logo, pode-se concluir que era um ministério que demandava tempo, era um serviço que demandava tempo. O tópico primeiro vai falar sobre a diaconia do Senhor Jesus. O termo diaconia significa ministério, serviço. E Jesus é o maior exemplo disso, porque ele mesmo vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que Jesus, estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele mesmo se humilhou, adquirindo a forma de homem, estando na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, ele vai ensinar isso aos seus discípulos por várias vezes. Ele incutiu no coração dos seus discípulos o que é ser um servo do reino. A Bíblia nos diz, por exemplo, que Tiago e João pediram para se assentar, um à direita e outro à esquerda do Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que os demais, quando ouviram isso, ficaram encolerizados contra os outros dois. E ao que nos dá a entender,
não ficaram encolerizados porque eles estavam indo contra os preceitos do reino dos céus, mas porque eles se sentiram passados para trás. Porque se um iria se sentar à direita e outro à esquerda, onde é que os demais iriam sentar? E Jesus mostrou para eles que no reino dos céus é diferente. Aquele que quiser ser o maior, que seja servo de todos. Então a diaconia, ela encontra o seu respaldo na própria pessoa do Senhor Jesus, que deu o exemplo como servidor por excelência. No segundo subtópico, vai dizer o serviço de escravo. Quando Jesus toma uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos numa bacia, antes da sua crucificação, a Bíblia vai nos dizer que Pedro negou-se a deixar que o Senhor lavasse os seus pés. Isso porque Pedro reconheceu naquele ato um serviço de escravo. O próprio Senhor Jesus vai dizer para ele: vocês me chamam Senhor e Mestre, e vocês fazem bem porque eu de fato sou. Agora, se eu sou Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então Jesus deu o exemplo maior de diaconia. O terceiro subtópico vai nos dizer que o discípulo é um serviçal. Nós temos que entender que quando a Bíblia nos apresenta o diácono, a diaconia, como um serviçal, como um escravo, é um escravo nos moldes do que escreveu o salmista, quando ele diz assim: sacrifício e ofertas não quisestes, mas as minhas orelhas furastes. Ele estava se remetendo à lei de Moisés, que dizia que no ano da remissão, quando os escravos eram libertos, a lei previa o seguinte: se porventura o teu escravo não quiser te deixar, por ele dizer assim: eu amo meu senhor, me sinto como um da sua casa, então tu furarás a orelha do teu servo junto à porta, a sua ovelha junto à porta, para que quando as pessoas vissem aquele escravo com as orelhas furadas, eles saberiam que aquele homem estava dentro daquela casa, embora tivesse o direito de ter ido embora, ele estava ali por opção própria, ele quis ficar. Esse é o sentido da diaconia. Ninguém deve servir a igreja, ou servir a Deus, ou o reino de Deus, contrariado. Não se deve, por exemplo, fazer um serviço na diaconia murmurando. Não tem nenhum sentido isso, porque caso a pessoa faça murmurando, ele não é um escravo de orelha furada. Ele não está ali porque ele quer, mas porque alguma coisa o obriga. Então não faz sentido nenhum. É bom que se diga que o ofício do diácono, eu perguntei agora há pouco se o diaconato é um ofício ou é um ministério, e nós vamos esclarecer isso. O que é um ofício? É uma função desempenhada por alguém que tem habilidade para certo serviço. Se alguém, por exemplo, é um médico, ele está desempenhando o ofício de médico, ele tem uma habilidade para aquilo. No caso do diaconato, podemos dizer que é um ofício, que o diácono ele tem que ter um certo jogo de cintura, ele tem que ter uma visão sobre as coisas que estão acontecendo no culto, no templo. Então é um ofício, mas também é um ministério. E por que é um ministério? Quando nós vamos ver ministros no dicionário, principalmente dicionário bíblico, nós vamos encontrar que é alguém que tem uma função relacionada ao sacerdócio, alguma coisa relacionada ao reino de Deus. E quando nós vamos ver as coisas que aconteceram quando os diáconos foram levantados, nós podemos chegar à conclusão que diácono é ministro, porque a Bíblia vai dizer que quando selecionaram os 7 diáconos, eles impuseram sobre eles as mãos, ou seja, eles foram ordenados. Assim como o sacerdote é ordenado, assim como o pastor é ordenado, os diáconos também foram ordenados naquela ocasião. Então podemos dizer que eles são ministros. É importante que se diga também que o diaconato, ele não é necessariamente uma escada para outros cargos. Uma pessoa pode servir a vida inteira como diácono e pode servir bem a vida inteira como diácono. Eu conheço pessoas, por exemplo, que eram excelentes diáconos, tinham uma visão
muito profunda daquilo que acontecia no culto, daquilo que estava acontecendo no templo, das necessidades dos irmãos. Pessoas com espírito de iniciativa, perceber alguma necessidade para algum irmão, ele já corria lá para saber o que estava acontecendo. Então, são pessoas com essa desenvoltura que são necessárias no diaconato. Conheço pessoas que faziam exatamente assim, e o ministério, para reconhecer essas pessoas, levou essa pessoa ao presbitério. Essa pessoa não ficou feliz no presbitério, porque o que ele gostava mesmo era de servir ao povo. Então nós temos que entender que o diaconato ele não é necessariamente uma escada para o ministério. É claro que quando alguém está no diaconato, ele se coloca em evidência e aí o ministério pode avaliar a conduta dele, pode avaliar o desempenho dele, o amor, a dedicação ao reino de Deus e à igreja, e ele pode chegar a outras funções ministeriais. Mas não significa necessariamente que alguém que tenha passado pelo diaconato tenha que atingir outras funções, como de presbítero, ou obrigatoriamente ele tenha que chegar ao pastorado. Algumas pessoas dizem assim, aquele fulano não vai sair da porta. E qual é o problema se ele não sair da porta? Se ele atende bem na porta, se ele é um excelente recepcionista, qual é o problema se ele não sair de lá? Não existe problema nenhum, porque Deus pode ter o chamado para essa função. Imagine, por exemplo, na igreja primitiva, quando se levantou os diáconos, se os diáconos quisessem ocupar os cargos que os apóstolos ocupavam. Se eles chegassem a atingir esse objetivo, teria que se levantar mais diáconos. Mas eles permaneceram naquela função e a Bíblia vai nos dizer assim, levantemos 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e constituamos sobre esse importante negócio. A Bíblia considera o diaconato um negócio de extrema importância e um negócio relevante. Então, se você é diácono, sinta-se honrado por estar no diaconato, por poder servir a Deus nessa função. Eu tão somente recomendo que, se você é diácono, que você não perca os cultos nos quais você não está escalado. Uma das características dos diáconos, no texto bíblico, vai dizer que eles sejam cheios do Espírito Santo. E isso é algo que se compreende com facilidade. O diácono, ele, enquanto está acontecendo o culto, ele está servindo os irmãos, ele está servindo ao pastor, ele está servindo a igreja. E ele acaba não participando da palavra tão diretamente, ele acaba não participando do culto tão diretamente. Então é importante, no momento em que ele não está escalado, que ele participe dos cultos e venha se abastecer espiritualmente. A escolha dos diáconos, no subtópico 2, é bom que nós entendamos que quando os diáconos foram escolhidos, foi um consenso que houve entre os apóstolos e a igreja, e eles impuseram as mãos sobre eles. Logo, nós podemos entender que aquilo foi uma direção dada pelo Espírito Santo. E nós podemos dizer, por isso, que quando se levanta um diácono na igreja, deve ser na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. O tópico 3 vai nos falar sobre o perfil e a função do diácono. Vai falar das suas qualificações. Primeira são as qualificações de caráter moral. Primeiro, vamos definir o que é caráter. Eu li uma definição, da qual eu gosto muito, que diz assim: caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Logo, nós podemos nos indagar: quem sou eu quando eu me relaciono com o sexo oposto? Quem sou eu? Qual é o meu caráter quando eu me relaciono com dinheiro? Qual é o meu caráter quando eu não sou... as minhas opiniões não são acatadas? Qual é o meu caráter quando eu me sinto desprestigiado pelo ministério? E aí nós temos que nos enquadrar nisso aqui, caráter moral. É importante que nós digamos que a essência do trabalho diaconal não permite murmuração contra o pastor ou contra o ministério, porque ser diácono é ser servo.
Logo, é uma opção, é uma escolha. Quando nós nos referimos a ministros, dons ministeriais, melhor dizendo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós estamos dizendo de coisas que Deus deu, capacitação que Deus deu para algumas pessoas. Agora, no diaconato, não é assim. O diaconato é escolha. As pessoas foram escolhidas, se sentiram escolhidas e eles escolheram participar desse importante negócio, esse importante serviço. Então, não faz sentido alguém se sentir escolhido para servir e depois murmurar porque está servindo. Fazer comparações entre outros que não servem não faz o menor sentido. Nós devemos servir e servir bem. Vai nos dizer também sobre o caráter espiritual. E isso vai dizer respeito à vida espiritual desse diácono. Se ele tem uma vida de oração, se ele tem uma vida de leitura da palavra, se ele cultiva o hábito de leitura, não só da palavra, mas de leitura secundária. E isso fica muito fácil de entender, voltando àquilo que nós dizemos. O diácono, ele acaba se desgastando no serviço em que ele está prestando. E à medida que nós vamos nos desgastando, a gente vai se esvaziando. E é necessário que esse diácono, então, ele se encha novamente. Como é que ele vai fazer isso? Através da oração, através da leitura da palavra. O subtópico segundo vai assim, o caráter familiar. A Bíblia vai dizer que o diácono ele deve ser esposo de uma mulher e ele deve trazer os seus filhos sob sujeição. É importante que nós digamos que esse trazer os seus filhos sob sujeição se refere a ser exemplo. Existem pessoas que entendem isso de maneira inadequada e trazem os filhos de uma maneira muito truculenta. E os filhos acabam se revoltando e se afastando do evangelho. Aí, por fim, nós temos um diácono que serve bem a igreja, uma pessoa maravilhosa na igreja, mas os filhos não podem desfrutar dessa pessoa maravilhosa. Então, ele deve ser marido de uma só mulher. O texto vai dizer marido de uma mulher. E nós entendemos com isso que bom é que o diácono seja casado. Muito se interpretava antigamente que era marido de uma só mulher, ou seja, o diácono deveria ser casado somente uma vez. Hoje a gente vê uma diferença na interpretação e algumas concessões, mas o texto vai dizer que ele seja marido de uma mulher. Quando fala de trazer os filhos sob sujeição, é que os filhos se sujeitem a ele, mas nós entendemos que não é de maneira violenta. E podemos fazer um paralelo com aquilo que Paulo escreveu à igreja, quando diz assim, o marido ame a sua esposa e a esposa esteja sujeita ao marido como a igreja está sujeita ao Senhor Jesus e como Jesus ama a igreja. Então nós entendemos que é sujeição amorosa. A igreja se sujeita a Cristo porque ama a Cristo. E o Senhor Jesus, ele deu a sua vida pela igreja. Então o pai de família, o diácono, a família deve amá-lo, os filhos devem amá-lo, porque ele é um exemplo, porque ele é amoroso, e os filhos, por esse motivo, se sujeitam a ele. Não por medo, nem por temor, mas por reverência a esse homem como pai. A função dos diáconos em Atos. Lá em Atos, os diáconos foram levantados para esse importante serviço. E nós entendemos logo porque que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Eles estariam visitando mulheres viúvas, pessoas que não tinham maridos. Então essas pessoas eram pessoas vulneráveis dentro daquela sociedade. Jesus fez uma queixa contra os fariseus que dizia que eles devoravam as casas das viúvas sob pretensas e longas orações. Nós entendemos com isso que os diáconos tinham que ser cheios do Espírito Santo para não cair em tentação e para saber fazer um trabalho de relevância para a igreja do Senhor. Mas e nos dias de hoje, qual é a função do diácono? Alguém imagina que diácono deve simplesmente cuidar de carros na rua, mas vai muito além disso. O ministério diaconal, ainda nos dias de hoje, ele inclui a visitação e o cuidado aos necessitados. Faz parte também cuidar de carros,
cuidar do trabalho da igreja, da ordem no culto, distribuição de Santa Ceia, recolhimento de ofertas, mas principalmente essa questão do cuidado aos necessitados, o cuidado aos irmãos. Se você é diácono, que Deus te abençoe no seu ministério e que você o faça com primazia e para a glória de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima.